Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre autossabotagem. E a gente vê isso muito na vida, né? No dia a dia das pessoas. O que é a autossabotagem? Você começa a investir em alguma coisa, seja profissionalmente falando, ou seja emocionalmente falando, nos relacionamentos e tudo mais, mas você se programa, né? Eu vejo muito isso na questão profissional. A pessoa se programa, a pessoa faz metas, né, arruma suas coisas de forma que obter aquele resultado que ela pretende. Mas as coisas não chegam lá. Ela investe, ela muda de estratégia, ela muda os caminhos percorridos, muda metas, altera metas, mas as coisas continuam do mesmo jeito. Não chegam aonde ela pretende chegar, não chega a lugar nenhum. Ou se chega, não chega aonde a pessoa quer chegar. A gente vê muito nos cantores internacionais, atores, e que quando estão atingindo o auge do sucesso, entram nas drogas, ou nas bebidas, ou em alguma coisa, e eles começam a sabotar todo aquele processo, toda aquela vida que a pessoa viveu a vida inteira se programando para aquilo. Depois de ter atingido o objetivo, as coisas começam a dar tudo errado. Né? Nos relacionamentos amorosos a gente vê isso também, né? Pessoas que buscam sempre o mesmo tipo de parceiro, sempre com as mesmas características e que chegam sempre ao mesmo lugar, não dão certo. Daí a pessoa não consegue arrumar um parceiro, um casamento para casar, né? Aquela ambição que toda pessoa tem, né? E começa a generalizar, até falando que as mulheres são todas assim, os homens são todos assim e etc. Mas não é bem por aí, né? Eu acho que quando essas coisas começam a acontecer, a gente tem que se questionar. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de tal forma? Porque tudo parte da gente. Não é do outro, não é de nada. Não é de sorte ou azar. Isso pode até contribuir um pouco, mas parte sempre de nossas atitudes, das nossas ações, do nosso pensamento. Parte sempre da gente. Então, a gente tem que começar a se questionar. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo que não está dando certo? Não estou conseguindo chegar aonde eu poderia chegar. Será que tem alguma coisa aí que eu não estou vendo? Que eu não estou sabendo por quê? Que eu estou me sabotando? Sabotando as minhas coisas, os meus desejos, os meus valores? Será que esse desejo que eu tenho, será que é esse mesmo? Será que esse propósito, essa coisa que eu estou me propondo, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Porque eu não estou chegando a lugar nenhum. Vou dar um exemplo da clínica para vocês, de um caso que me aconteceu, e eu não vou citar nomes, até por questões mesmo, mas vou citar geralmente, de uma forma geral, o caso. Né? A pessoa me procura porque ela está com uma venda de uma casa que nunca se realiza. Ela tem uma casa e ela quer vender essa casa porque os filhos já estão começando a ficar maiores e aquela casa não satisfaz mais. E a esposa, inclusive, quer que ele venda a casa, quer sair daquela casa. E eles já estão há mais de um ano tentando vender a casa, mas não conseguem vender. Nada acontece. Essa é a queixa. O que acontece, doutora? Que eu venho aqui para me saber o que acontece. Porque eu tenho as propostas, acontecem as propostas, mas eu não consigo vender a casa. Sempre tem alguma coisa que atrapalha a venda. E aí as sessões continuam e tudo mais, né, nesse processo de análise, e aí ela começa a me contar todo o investimento feito nessa casa, né? E a história também de criança era uma história o quê? Que os pais queriam muito ter casa própria. Que os pais fizeram tudo para ter uma casa própria, mas não conseguiram. Até o momento que ele saiu de casa, essa pessoa saiu de casa, né, saiu daquela família, eram pessoas do interior, nunca conseguiram ter uma casa deles, e pessoas pobres. Ele teve que estudar muito, porque enquanto morava no interior ele não estudava, teve que estudar muito, teve que trabalhar, ralar muito para conseguir chegar onde ele chegou. E ele me falava muito desse desejo da família de ter a casa própria, de construir e ter um lugar que não precisasse ter que pagar. E não conseguiram. Então o que ele faz? Na vida dele, ele batalha para estudar, para conseguir um emprego bom, e nesse intervalo já é um adulto, e aí ele começa a arrumar uma pessoa, uma parceira, e quer casar e tudo mais, mas ele tem aquele sonho de ter a casa própria. Eu vou casar quando eu tiver minha casa.
Então todo o investimento da vida dele foi feito em redor de ter aquela casa. Era uma casa pequena, mas era uma casa que ele pôde construir, que ele pôde ter, que ele pôde fazer. Então, suas sessões estão indo, né? Ele vai me contando essas histórias da casa, todo o investimento feito, a história da família e tudo mais. Até que um dia ele chega me falando: doutora, você sabe que eu tive uma ideia, eu tive um pensamento, eu não sei por que eu não consigo chegar a vender a casa. Eu rejeito propostas que muitas vezes são boas, mas quando a pessoa me chega trazendo uma proposta, a pessoa chega me trazendo o valor, ou quase chegando a resolver a situação, eu sinto uma dor, uma angústia tão grande, e eu fico pensando como que eu vou me livrar dessa casa, como que eu vou abrir mão da minha casa, que eu construí com tanto amor, com tanto carinho, com tanto investimento. Aquilo vem aquela dor na minha cabeça e eu acabo colocando obstáculos na venda e atrapalhando e não vendendo. E eu começo a perceber, né, eu tô pegando uma coisa e outra, isso é a pessoa falando pra mim, eu tô pegando uma coisa e outra, eu tô observando que eu mesma não tô querendo vender essa casa. Porque eu mexi muito, parece que eu tô deixando uma coisa que eu tenho um carinho enorme por ela. Que eu criei meus filhos ali, eu tive meus filhos, eu me casei, fui morar ali. E sempre foi um desejo da minha família ter a questão da casa própria. E eu fui pontuando para ele onde que ele estava, né? Era a questão do sonho, né? De um sonho que não era, na verdade não era um sonho dele, era um sonho da família que ele tentou realizar, né, na vida dele, e que ele tinha conseguido. E abrir mão desse sonho agora, desse investimento todo, era muito difícil para ele. Então ele começa a entender o porquê ele sabotava a própria venda da casa e a própria situação ali, os anos iam passando e ele não conseguia vender a casa. É porque havia um investimento afetivo muito grande naquela casa. Mas para descobrir isso, ele teve que contar a história dele, falar de tudo isso, colocar para fora tudo isso, para poder ele entender qual era a crença, em que ele acreditava lá atrás. Ele acreditava que ter a casa própria era tudo na vida e que ele não podia abrir mão dessa casa. Foi a primeira casa. Foi o que ele conseguiu, né? Assim que ele começou a trabalhar, a estudar, ele conseguiu ter a própria casa. Então abrir mão desse desejo era muito difícil. Por isso ele não conseguia vender. Então ele chegou a isso, essa conclusão. Então estou mostrando para vocês um caso clínico. Como esse tem muitos. Né? Para ilustrar bem isso que eu estou falando da autossabotagem. E tem pessoas que sabotam os seus relacionamentos amorosos, né? Começa, eu sou uma pessoa boa e tudo mais, mas você começa a colocar defeito, começa a dizer que não tá bom, que não é assim, que quer uma vida mais tumultuada, não uma vida tudo bonitinho, que aquele parceiro não é legal, e acaba terminando o relacionamento, né? E arrumando sempre parceiros que têm esse perfil, para no final terminar a relação e não deu certo. Já também na vida, a gente vê cantores aí que entram nas drogas, né, que detonam o seu próprio corpo, né, quando já estão no auge de conseguir, de ter tudo aquilo que eles podem ter, que eles conseguiram ter. Eles entram numa situação que acaba o sucesso todo e eles acabam não conseguindo chegar onde o sucesso cai todo. Não aproveitam, não usufruem daquilo, não se acham merecedores. Não sei, pode ser qualquer uma dessas questões. Na verdade, o que acontece é que eles sabotam. Então, essa sabotagem existe. Freud falava que existe em nós uma pulsão de vida, onde você luta pela vida, onde você luta pela sobrevivência, mas paralelamente e antagonicamente existe também uma pulsão de morte, onde você, de certa forma, sempre busca voltar ao inanimado. O que é isso? É morrer. Né? Terminar a sua vida e voltar ao seu estado anterior. Existe uma tendência, né? A gente pode ver pessoas aí que, um exemplo, né? Pessoas que fazem cirurgias cardíacas, que não podem fumar, não podem beber, e essas pessoas insistem em beber. Pós-cirurgia a pessoa está lá bebendo, sabe que não pode, o médico briga, fala, sabe, mas a pessoa continua. A pessoa consegue se livrar? Não. Ela tem uma compulsão. Então o que acontece? Ela tende a isso. Ela está buscando o quê? Ela está vivendo uma pulsão de morte. Então, como tem isso, tem na vida também. A pessoa tende a se destruir. É uma tendência do ser humano, que corre paralelamente a essa pulsão de vida. Existe também uma pulsão de morte, que a gente chama também em psicanálise de gozo, né? A pessoa goza de situações ruins. O gozo não é algo bom.
para a psicanálise. É algo ruim, é mortificante. Ele pode destruir a vida de uma pessoa. Porque a pessoa se prende àquilo dali que é ruim, mas não sai. Ela fica ali. Então ela sabota sua própria vida, sua própria felicidade, sua própria sucesso, né? O seu próprio querer, o seu próprio desejo. Né? Então fiquem atentos quando se vocês observarem que na vida de vocês está acontecendo isso, né? Uma coisa parecida, semelhante a essa, coisas que se repetem, é o primeiro sinal para você se questionar por que eu estou fazendo isso. Né? Por que eu mesma estou sabotando a minha própria história? E não estou tirando proveito de tudo que eu tenho, que eu estou conseguindo e não estou enxergando isso. Né? Isso é uma coisa que a pessoa deve se questionar. Sozinho, talvez não consiga resolver. Né? Mas se você não consegue resolver sozinho, busque uma terapia, busque entender por que você faz isso. Porque tem uma causa, tem uma crença, uma coisa acreditada lá atrás de que aquilo dali levava a esse lugar. E aí isso começa a você começa a se sabotar. É dentro da história de cada um. Né? Quando a gente fala do sujeito do desejo, nós estamos falando de singularidade. E cada um tem a sua. Né? Cada um tem sua história. Não dá para generalizar. Dá para mostrar que existe isso. Agora, cada um faz sua história e cada um vê o que está acontecendo, qual é o seu motivo para você estar ali se sabotando. Isso é uma coisa que você tem que enxergar e se você não consegue, busque ajuda. Não tenha medo, não se sinta discriminado porque você vai buscar uma ajuda psicológica. Hoje em dia acabou essa história, gente. Acabou esse mito de não... porque quem faz terapia é louco. Não existe isso. Existe se conhecer. Existe o autoconhecimento. Todos nós precisamos nos conhecer. Né? Saber quem somos, de onde viemos, o que nós queremos, conhecer nossos desejos, porque só assim você pode buscar a sua felicidade. Que não é uma felicidade plena, é sempre intercalada por momentos ruins, por dificuldades, porque a vida é o que nos traz aí sempre, né? Dificuldades. Mas se você pode buscar ter uma vida com melhor qualidade, faça isso porque você vai estar fazendo por você. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal.